Oi pessoal, e aí, vamos fazer essa bolsinha? Ela é fácil de fazer, mas já tem uns detalhes que fica bem bacana, fica mais profissional e um espaço bacana também. O pessoal gosta, não é muito grande, não é muito pequena, serve como bolsinha de ombro ou pode usar lá na transversal. Eu vou fornecer o molde para vocês, tá? Vai estar aí na descrição. E é só montar ele do jeito que eu tô montando aí. Ele vem com esse risquinho aí na lateral. Aí na hora de emendar as partes, você tira o filetinho de uma das folhas, bem em cima do risquinho. E depois é só sobrepor. Aí na hora de montar, você coloca esse que você cortou em cima do outro, bem na beirinha do risquinho do outro. Prende ali com uma fita para ficar fácil de recortar ele e fazer o molde. Eu prefiro passar todos os meus moldes pro papelão grosso, tá? Fica mais fácil, dá trabalho para montar ali o molde, recortar tudo, mas depois ele dura bastante, então, e fica mais fácil para cortar também, porque cortar o material, porque eu particularmente uso a faquinha, né, de corte. Então, no meu caso é necessário ter o molde bem firminho. Então eu compro na Calunga o papelão grosso e corto ele, o molde nesse papelão. Você pode cortar ele com a faquinha também, ou pode cortar com estilete. E aí eu faço o molde, ó, de todas as partes que vai na bolsa. No molde que eu vou mandar pra vocês já tá certinho lá, marcadinho, tá? Quantas partes precisa cortar. Tá tudo discriminado lá, tamanho do zíper que vai usar. E aí eu uso essa faquinha aí, ó. Eu deixo a pedra de amolar ali perto, para manter ela bem afiadinha. E ela corta muito bem. O papelão firme ajuda a deixar que ela corra no lugar certo ali, não desvie, não estrague o material. É só fazer o corte devagar, sem pressa, tomando cuidado para não se machucar também. Fica um corte a fio, né? Com a tesoura a gente corta e não fica tão certinho. Apesar que na peça que vai montar aí não é tão necessário, mas tem alguns pontos que fazer o corte com ela fica bom, porque você às vezes não precisa nem fazer o viradinho no material. Você pode usar ele sem virado, se for um material que não desfia. Para a parte principal aí são duas peças. Tem a parte também, essa parte aí é o debrum. Esse daí vai ser o acabamento do bolso interno da bolsa. Eu uso, como esse daí tá numa cartolina, é um pouquinho mais molinho, então eu uso a ajuda da régua ali para servir como base para faca. Você, com essa faquinha também, se ela estando bem amoladinha, dá para você cortar até duas bolsas de uma vez. Até mais, né? Mas eu acho que de duas em duas já agiliza e não fica tão difícil de cortar. E a gente ganha tempo também. Como vocês viram na capa do vídeo, eu já fiz essa bolsinha em várias cores. É só diversificar bem as cores, pode fazer em duas cores, fazer uma faixa no meio, igual tá na capa. Dá para diferenciar bem e o pessoal gosta muito delas, porque não são grandes e mesmo assim cabe bastante coisinha. Essa é o topo do forro, vai por dentro da bolsa. Essa parte a gente corta no sintético, mas tá tudo especificado no molde.
E nesse ponto aí é bom ele ficar no corte a fio bem certinho, porque a gente vai fazer um viradinho depois. E se tiver cortado cheio de rebarba, não fica bom. O zíper também tem as medidas aí você usa o zíper que você tiver. E o cursor tem que ser do mesmo tamanho. Eu tô usando o zíper 5. Esse cursorzinho pro lado de fora e aquele outro a gente vai colocar um detalhe nele que vai ser o zíper principal da bolsa. Esse menorzinho é o bolsinho embutido, que a gente coloca ele pro lado de fora da bolsa. É um cursorzinho bom, bonitinho e não é caro. Eu acho ele bem bacaninha, dá um estilo chique na bolsa. No caso dessa bolsa, não precisa deixar sem o cursor, já pode passar o cursor, porque a gente vai colar o zíper inteiro já. Essas duas partes aí são do canal do zíper. Você pode passar cola nela. Eu uso esses tubinhos aí, ó, põe a cola de contato dentro, um paninho na boquinha dela, e ela fica ótima para passar cola. Ela passa bem passadinho e sem exagero. No zíper também, você passa ali, se você usa o dosador ali, eu uso o tubinho de adoçante, que assim sai um filetinho e não sai muita cola. Para algumas partes não pode pôr muita cola, porque senão depois pode aparecer. Você usa a medida ali, ó, com a lateral, que o zíper vai sobrar. Vai ter as duas pontas, então você passa a cola ali só onde você vai colar no sintético. Presta atenção nisso para não passar cola fora, que aí depois fica aparecendo no zíper, fica feio. Não muito próximo ali dos dentinhos do zíper. Aí como a gente passou a cola e já secou, a gente vai fazer o viradinho. Não muito largo, mas também não muito fino. Você deixa os cantinhos para fazer depois, faz as laterais, aí você vem com os dois dedos ali, ó, para ir acertando o cantinho. Procura deixar o cantinho bem certinho, porque às vezes ele fica mais pontudo, então aí se precisar descola e cola de novo. É sem pressa, com bastante paciência. Olha lá, é só aproximando os cantinhos de novo, ó. Procurando deixar na mesma largura, que aí ele fica bem certinho. Faz isso nas duas peças. Aí depois você dá uma boa acertada ali, aí vem com a tesourinha, uma tesoura com corte bom, e corta ali bem rente. Só a sobra ali, tá? O excesso. Procura não cortar a parte de baixo. Dá uma arrumadinha ali com a mão, que a cola ajuda muito a segurar essas coisas. Depois ali onde você fez o viradinho, você passa um filetinho de cola. Que a gente vai fazer o dobrado ali no zíper. E essa cola ajuda muito a segurar para ir para a costura. Essa bolsinha agrada a todos, tanto meninas, mocinhas, quanto senhoras. É uma bolsinha bem prática para uma saída rápida, ou se não for levar muita coisa. Aí depois que a cola estiver seca, aí você já pode montar. Coloca próximo dos dentinhos do zíper, mas não muito. Lembrando que o zíper vai correr ali, então não pode ficar muito grudado ali, senão atrapalha. Fica pegando. Dá uma puxadinha no zíper para ele não ficar embaulado. E aí você vai arrumando com o dedo ali. E a outra parte você coloca na mesma altura ali, para ficar bem certinho.
Aí é só você virar, passa cola no zíper que tá sem, né? Passa um filetinho ali só para ajudar a segurar. É bem prático usar esses tubinhos. Não faz muita sujeira. Aí você vem ali, ó, chegando bem perto ali dos dentinhos, mas não muito, lembrando que o zíper vai correr e não pode encostar no zíper, senão fica ruim de abrir e fechar a bolsa. Aí você aperta bem, como ele tá com cola em tudo, ele fica bem certinho, bem retinho. Tá pronto para ir para costura. Aí você pode dobrar ali, ó, e tirar o meio da peça. Pode fazer um piquezinho ali, não tem problema, porque ele vai costurar, então não vai aparecer. E o tecido não desmancha, né? O sintético não desmancha. É um picote bem pequenininho mesmo, só para sinalizar o meio. Depois que eu preparei o molde, eu lembrei que eu tinha deixado de fora essas partes, mas ela vai no molde também, tá? Numa folha separada. Essa daí, ó, é só você pegar um sintético, passa a cola por dentro, cola e depois recorta as duas partes. E o outro é o finalizador do zíper aí. Passa a cola nele todo também, faz o viradinho de um dos lados ali do mais estreito, que você vai colocar ali para finalizar o zíper. Aí é só você posicionar ali, já passou cola no zíper, cola no sintético. É só vir colando e passa a cola também nas costas. Você pode dobrar ali no meio ou fazer do jeito que eu vou fazer aí. Aí você chega ali, ó, bem em cima ali dos dentinhos mesmo, pra ficar bem no meio ali em emendinha, encosta no outro, mesmo que dobre o zíper não tem problema, fica até bonitinho. É só você ir colando ele todo, bem coladinho ali a emendinha. E depois você passa a cola para fazer mais uma dobra. No sintético não precisa ter tanto cuidado com a cola, porque depois ele sai. Se você passa a mão, se ele vaza para outro lado, se você passar a mão, que a cola vai saindo. Aí eu deixo ali mais ou menos com um pouco menos de 2 dedos, mas aí você pode deixar o tamanho que você quiser. Eu acho que muito largo, muito grande também fica feio. Aí faz a mesma coisa do outro lado, procura deixar na mesma medida do outro. Ali já fica pronto para ir para costura. E depois que costurar, aí a gente tira o excesso. Faz uma costurinha ali com bastante paciência, sem retrocesso, só passa uns 3, 4 pontos em cima do outro. E ali depois vai tirar o excesso, mas depois de costurado, tá? Ah, eu já tirei essa parte aí, que vai ser o porta-alça. Passa uma costurinha ali, bem caprichadinho também, nos dois. E aí também você vai passar uma costura começando ali no cantinho, ó. Procura passar bem certinha. E do outro lado também. E os quadradinhos também. Começa ali
e remonta do outro lado. Essa é uma das partes principal da bolsa. Aí tá o lado direito para cima. Esse tecidinho, que é o forro do bolso, a gente faz aquela marquinha ali que vai fazer o recorte do zíper. Você marca o meio, ó, o lado direito virado para baixo. Aí você faz ali aquele quadradinho ali, ó, com um lápis, com um giz, alguma coisa. 2 centímetros de cada lado para dentro. E a altura dele é 1 centímetro. Aí você vê ali bem certinho no meio da bolsa. Prende ali o tecido só para ir para a costura, para ele não movimentar. Eu não gosto de usar alfinete, porque o alfinete fica furando o sintético, e tem sintético que acaba aparecendo depois. Aí é só passar uma costura ali onde você fez a marquinha do zíper. E essa parte aí é o bolso interno. O certo seria você cortar ele no tecido inteiro aí, ó. Você pega o molde e corta a parte toda, mas como o meu tecido estava acabando, não ia dar, então eu dobrei no meio e tirei 2 partes dos retalhinhos que eu tinha. Aí agora eu vou só emendar um com o outro. Põe direito com direito, passo uma costura nas laterais e embaixo. Aí é só virar ele e continuar depois. Mas você pode fazer inteiro, que aí você passa só, dobra no meio e passa as costura na lateral. Direito para baixo. Agora a gente vai fazer o viradinho. Você faz o viradinho nas 2 partes principais. Nessa parte aí, ó, você vai passar uma camadinha só na parte de cima ali. E eu usei a cola bastão, que ela coloca uma parte mais larguinha, né? E deixa secar. Esse aí é o debrum que vai no bolsinho. Passa também numa beiradinha de cima. Que é só pra fazer o viradinho também. A minha cola já tá meio seca, então fica mais difícil, mas dá pra passar ainda. E nessas partes também que vai no forro, faz a mesma coisa. Passa uma camadinha ali na beiradinha de cima pra fazer o viradinho. Faz isso nos 2. Procura deixar bem molhadinho de cola ali, porque ajuda bastante na hora de fazer o virado. Deixa secar. Na hora que perder o brilho, você já pode ir virando. No debrum, você pode virar ele todinho ali. Não precisa deixar as beiradinhas, não. É só manter a largura que você começou e ir até o final, para ele ficar certinho. E no debrum é só isso mesmo. Na parte principal, onde tem essas curvinhas, você faz um leve picote, mas não entra muito com a tesoura, é só para ajudar ali a fazer a curvinha, para ficar mais fácil. Aí você pode fazer isso em todas as curvinhas. Não faz ele muito profundo, porque senão na hora de virar ele pode aparecer do outro lado do picote. Aí você vem ali virando, não muito estreitinho, mas também não precisa ser muito largo. E vai mantendo a largura nele todo. Só a hora que chegar ali no finalzinho, você deixa mais ou menos um dedo sem colar. Que essa parte a gente vai fazer depois. Vai precisar fazer o ajuste, né? A hora que emendar os 2 tecidos. Se precisar descolar, se descola e cola de novo. A cola de contato é bom para isso. Tem cola que o pessoal usa que se você colar ele não descola mais. Fica difícil. Aí mesmo que precisar dar uma remontada ali nos picotes, não tem problema, desde que ele fique bem redondinho do outro lado. E não esquecendo de deixar mais ou menos um dedo sem colar ali no finalzinho.
Ajusta o que precisar ajustar, você vai descolando, cola de novo, até ele ficar um redondinho bem feitinho. E a mesma medida que você fez numa parte, você vai fazer na outra também, para não dar muita diferença. Aí a mesma coisa, você recorta ali, faz o picote ali nas curvas e faz o viradinho. Procurando sempre manter a mesma medida que você começou. Parece difícil a bolsa, parece trabalhosa, mas não é. No começo tudo é mais difícil, né? Até a gente pegar o jeito, tudo. Mas hoje eu já faço várias. Tranquilo. A gente vai acostumando. Aí agora eu já passei a costura aí, ó, para segurar o forro. Então lembrando, o tecido principal sintético tá no lado direito, você vai costurar o forro ali com o direito do forro virado pro direito do sintético. Aí você vai fazer esse corte aí, ó, procura fazer bem no meio. Você vai abrir ele todo. E a hora que chegar ali no canto, não vai até o final, ó. Aí você vai abrir os cantinhos ali, ó, tomando cuidado para não pegar na costura. Na minha opinião, na bolsa toda, a parte mais difícil, que dá um pouco mais de trabalho, é essa daí. Mas vale a pena, porque fica bem bonitinho. Aí é só você jogar ele todo para trás lá, ó. Aí você vira ele e vai acertando ali. Essa é a parte, acho que mais trabalhosa. Mas dá certo. Aí você vem com uma fita. Como eu já falei, eu não gosto de usar alfinete, nada aí, porque às vezes marca o sintético. Vem com uma fita mesmo e prende pelo menos ali a parte de cima. Eu faço assim, eu prendo a parte de cima, deixo ele bem certinho ali. Que aí eu vou colocar o zíper, posicionar o zíper, começar a costura por ali, aí depois a gente vai ajeitando o resto com a mão na hora que estiver costurando. É só para dar início mesmo. Aí você vira ali, ó, tá com o direito para cima, põe o zíper por baixo e ajusta ele ali. Arruma bem a parte de cima que você já prendeu o forro. Arruma bem ali, deixa na posição certa, aí você vai para a máquina e começa a costurar ali. Coloca o pezinho de zíper na máquina para ficar bem feitinho, bem arrumadinho. Procura caprichar o máximo possível. E se acontecer de ficar com algum defeitinho nos primeiros, não tem problema, a gente vai pegando o jeito, que não pode é desistir. Aí eu fui pra máquina, ó, já passei a costura aí na parte do zíper, canal do zíper, no finalizador do zíper também. Tá tudo costuradinho já. Procura fazer uma costurinha bem uniforme, bem certinha. E essa parte tá pronta. Aí agora a gente vai prender o zíper ali, aí você posiciona o zíper. A parte de cima já tá meio presa ali com a fita. É só você ir arrumando, sem pressa, com paciência. Vai ajustando ali, ajustando aqui, aí você vê que tá tudo certinho, que tá bom, você já vai para a máquina e dá início à costura. Aí depois que você iniciou, ele já não vai mais sair do lugar. Aí fica fácil de você ir ajeitando os panos ali, os forros, os tecidos, tudo com as mãos. E vai costurando sem pressa.
Eu comecei ali, ó, com o pezinho normal, mas depois eu troquei. Coloquei o pezinho de zíper, que fica bem mais fácil de dar o acabamento. Ajustou tudo, viu que tá numa boa posição? Aí você já começa a costura sem retrocesso. Sem pressa. Você vai ajustando ali também o cursor do zíper também, para ele não atrapalhar e não ficar torto a costura. Vai ajeitando, vai indo sem pressa, caprichando. Que quanto mais caprichado ficar, mais a aparência dela fica bem melhor. Ó, se a sua máquina tem controle de velocidade, nessa hora ajuda bastante. Mas se não tem, a gente aprende a controlar no pé. É só costurar devagar ali, sem pressa, para não passar ponto a mais. Para colocar a costura na mesma distância em volta de todo o zíper. Que dá uma visão bem bacana. Ó, vai arrumando o forrinho por baixo para não acontecer de costurar ele dobrado. Ele tem que ficar bem certinho, bem abertinho para depois finalizar o forro do bolso. Vai puxando o tecido ali, ó, acertando bem as costuras. Com paciência, principalmente em cima do zíper ali para não acontecer de quebrar a agulha, né? Se for preciso, passa um pontinho ou dois ali com a mão na manivela da máquina para não acontecer dela disparar e passar do lugar, do ponto. Isso aí é uma questão de paciência mesmo. Você pode pôr a mão ali por baixo, e ajeitando e abrindo a costura. Arrumou ali, viu que tá tudo certinho? Continua. É um pouquinho trabalhoso, mas eu acho que esses bolsinhos dá um chique na bolsa. Acho que fica bem bacana. Eu prefiro fazer ele assim do que colocar aqueles painelzinho, aqueles espelhinhos por fora do zíper. Fica bonito, mas eu acho que fica bonito em bolsas grandes. Quando a bolsa é pequena assim, ó, fazer só esse bolsinho embutido aí simplesinho, eu acho que fica melhor. Ó, pode ver que eu tô indo com bastante paciência. Vou arrumando bem a costura antes. Procurando deixar a mesma distância ali do zíper. E a mesma distância da costura. Quando a gente começa, parece que a gente não vai nem dar conta de tanto tutu que fica aquilo ali, esquisito, mas pode ver que ele vai pegando forma, ele vai ficando bonitinho. Olha lá, chega no cantinho, eu faço com a mão. A posição da minha câmera aí não ficou muito legal, gente, me perdoem por isso, mas espero que dê para vocês entender. Conforme eu for fazendo os vídeos, eu vou tentando melhorar. Se vocês gostarem dessa bolsa, curtir bastante aí eu vou trazer a mesma bolsinha, só que com um bolso em 3D na frente dela. Fica bem bonitinho também e as mocinhas gostam mais. Tá bom? Aí eu prometo que eu trago uma continuação com o bolsinho 3D.
Olha lá, fica um acabamento bem feitinho, bem bacaninha. Aí você vira ali, tira as fitas que você colocou pra dar firmeza. Você pode puxar a linha também do lado direito pro lado de dentro ali e fazer a amarração. Ó, eu tô puxando a linha que sobrou pro lado direito da peça. Tô puxando para trás ali, aí eu amarro e ela fica bem firminha, bem fixa. Aí você já pode ir dando uma limpada também na peça, vai amarrando ali o que precisar amarrar e corta as sobras. Já vai deixando tudo limpinho. No começo eu apanhava muito para fazer esse bolso, mas agora não, agora já tá mais tranquilo. Por isso que eu falo que é só a gente fazendo que a gente vai pegando o jeito. Olha lá como fica bonitinho. Aí você tira ali as fitas e vamos finalizar. Você pega a parte de baixo, ó, dobra ali certinho. Aí você vai passar uma costura ali em toda a lateral, em cima, para fechar esse bolso. Só toma cuidado com o sintético, vai dobrando ele ali por baixo, para não prender ele também. Aí essa costura se dá sempre retrocesso, no começo e no final. Bem caprichado ainda, porque vai ser um bolso, né? Vai carregar coisinhas às vezes pequenas ali. Você vai arrumando ali, puxando o sintético de baixo. E fecha toda a lateral e a parte de cima desse bolso. Eu fiz esse bolso não muito profundo, mas se você quiser um mais fundo, aí é só aumentar o forrinho. Tira uma medida um pouco maior. É tudo com paciência e com carinho. Sempre prestando atenção se não tá prendendo a parte de baixo. Sempre tem que tomar cuidado de não pegar a costura no sintético, porque ele marca muito, né, os furinhos. Às vezes não apaga mais. Alguns sintéticos ele ainda fecha, mas alguns não. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse que eu tô usando na bolsa é o Prada. É aquele tecido, ele é bem macio, bem molinho e fundo em malha. Eu gosto bastante. Para trabalhar com cola, gente, o melhor é o fundo em malha. Aqueles fundo peludinho, é meio difícil para quem quer trabalhar com cola. Tem essa também. Olha lá, o bolsinho fica bem bonito. Eu usei um forro que brilha, ele é brilhosinho, fica bem chique. E essa parte tá pronta. Agora o bolsinho que eu já fechei as laterais, né? Eu vou virar ele pro lado direito. Esse aí já é o bolso interno. É só você virar ele ali, acertar as costuras, tudo. Que a gente vai pôr o debrum na parte de cima dele. Olha, é um tecido bonito, ele brilha. Só não me lembro o nome desse tecido. Geralmente eu uso tactel em forro de bolsa, mas como eu tinha esse daí que combinava com a bolsa, eu tô usando ele. Mas ele é um pouquinho mais grosso que o tactel. Ó, coloca ali naquela posição, ó, o viradinho que a gente fez nele para baixo, direito com direito, e prende só a parte de cima. A gente deixa uma costura ali só para segurança mesmo.
Aí depois, ó, você vira ele pro outro lado. E prende ele ali com uma costurinha bem caprichada também. Vai arrumando ele ali, ó, pra ele ficar todo na mesma largura. E vai costurando sempre na mesma distância, sem pressa. Esse acabamento no bolso deixa bem bacana também. Porque o bolso sendo de tecido, né, se não colocar um acabamento firme na borda, ele fica pendurado, fica estranho, mas com material mais grossinho assim, fica bacaninha. Dá uma boa visão. E fica mais prático também para o uso. Aí é só você cortar ali as sobras. Aí você pega a parte do forro do lado direito e posiciona ali. A parte do forro já tá marcado o meio. Aí o bolsinho você não vai picotar, tá? Você só dobra ali, marca ali com um giz ou alguma coisa, só para você ver onde que é o meio do bolso. E posiciona ali a marcação que você fez com o pique do meio do forro. Deixa mais ou menos uns 2 dedos para baixo. Posiciona, você pode colocar alfinete se quiser para segurar, mas eu já levei direto para a máquina já e já comecei a costura. Aí você começa ali com retrocesso. E o debrum aí na borda ajuda também a não rasgar o bolso, né? Conforme vai mexendo, ele fica bem resistente. Faz um retrocesso ali e depois é só contornar. Caprichando ali na costura, na distância, ficando tudo igual nos cantinhos. Esse tecido ele fica meio enrolado, então fica difícil a gente acertar ele, mas procura acertar para ele não ficar torto, ficar bem retinho. Como eu fiz uma costura ali embaixo, ele fica querendo enrolar. É só ir com jeitinho ali, procurando deixar bem retinho, bem certinho, porque fica uma visão bonita, o bolso bem arrumadinho. E arruma bem ali as costuras, as bordas e continua. Lembrando que quando chegar lá em cima, dá um retrocesso bem firminho, porque é um bolso. A pessoa vai ficar enfiando a mão ali, vai ficar forçando, então ele tem que ficar bem resistente ali. E tá prontinho essa parte também. Aí agora você acha o meio de todas as partes ali da parte interna da bolsa. Do canal do zíper, dos forros, da parte ali de sintético. Deixa todo mundo marcado os meios certinho. Pode fazer picotinho em todos, porque vai costurar, então não vai aparecer. Essa parte eu já passei a costura, esse vai ser o suporte da alça. Essa parte vai presa na bolsa. Aí você vai fazer na largura do quadro que você tiver, que você for usar. Sempre lembrando de achar o meio das partes ali, porque ajuda bastante na hora de montar. Aí você pega o forro, ó, marca o meio também. Aí é só, o segredo agora é só você casar os piques ali. Então, sempre deixando, na hora de montar o forro, sempre deixando pique com pique. Porque o canal do zíper, vai ser mais curto do que o forro. Então, você casando ali o pique do canal com o forro, vai ficar tudo certinho.
Aí você pega a parte, pode ser a que você colocou o bolso. Aí você vem com o canal do zíper também. Ó, o forro com o bolso, o lado direito virado para cima. Aí você vai vir com o canal do zíper, com o direito também virado para cima. Aí você vai escolher ali o lado que você quer que o zíper abra. Pensa bem ali o lado que você vai deixar. Porque o interessante é deixar o canal do zíper abrindo e fechando para o mesmo lado do bolso lateral. Então aí você pega o canal ali, ó, você vai deixar pique com pique. Você pode ver, ó, que ele não chega até o final nas laterais, então é importante casar os piques. Aí você vem com o sintético, esse daí você coloca ele com o avesso para cima. O direito dele com o direito do canal do zíper. Você pode prender ali com presilinha ou como quiser e levar para costura e passar uma costura ali. Um pezinho de máquina um pouquinho mais para prender as 3 partes bem certinhas. Ó, sempre lembrando, pique com pique. Forro com o lado direito para cima, o canal do zíper com o lado direito para cima também e o sintético com o lado direito para baixo, de frente com o canal do zíper. Acho que ficou bem explicado, né? Então a gente passa uma costura ali. Segura firme para não sair do lugar ou pode prender. Eu já estou acostumada a fazer, então eu vou direto, mas se você se sentir insegura, pode prender com presilinha ou com alfinete. Se usar alfinete, lembrando que o sintético marca, então usa bem na beirinha. Aí você vai ajeitando ali, ó, olhando as partes baixas, ver se está ficando tudo certinho. Tudo sem pressa. Com retrocesso no começo e no final. Tomando cuidado porque alguns sintéticos e com o forro às vezes escorrega, então você vai devagar, sempre consultando, vendo ali se está tudo certo, se está tudo no lugar. E não esquecendo de colocar retrocesso no final da costura. Aí depois é só você puxar o canal do zíper, o sintético para cima e deixar só o forro para baixo e passar uma costurinha ali de acabamento entre o forro e o canal do zíper. Passa bem caprichadinho também. É do jeito que tá aí, tá? O canal do zíper para cima, lá o sintético e o forrinho para baixo. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Só agora tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que tem mais partes aí para não costurar junto. Então você vai pegar o outro lado do forro, vai colocar ali com o lado direito para cima, o zíper também com o lado direito para cima, casa bem ali as marcação ali do meio, os piques, e o sintético com o direito virado para baixo, de frente com o zíper. Marca bem o pique ali, deixa todo mundo bem certinho e passa uma costura também. Se inscreve aí no canal, pessoal. Se estiver gostando das aulinhas, curte aí para me animar também. Aí eu vou trazendo mais vídeo para vocês. É o que eu peço em troca.
tá bom? E a próxima aula eu vou ver se eu consigo trazer alguns bolsos, 2 bolsinhos em 3D nessa mesma bolsinha. Vocês vão ver que é o mesmo molde, a gente faz o bolsinho em 3D e ela já vai ficar bem diferente. E a mesma coisa, aí você joga todo mundo pra cima ali, passa a costura ali no forrinho. Bem caprichadinho, com retrocesso. Qualquer coisa ficar meio confuso, é só assistir a aula uma vez, às vezes até 2, que aí você vai entendendo e fica mais fácil de montar a sua. E fica assim, ó. Agora a gente vai fechar as laterais. Aí tem um segredinho, tá? Você não vai atentar tanto para as pontas ali, mas bem ali naquela costura, ó, do sintético, entre o sintético e o forro, você procura deixar as duas bem juntinhas. Mesmo que dê uma diferencinha lá em cima ou lá embaixo, não tem problema. Depois a gente acerta. Mas o importante é aí ela ficar bem certinha. Porque quando abre a bolsa e vê aí tudo casando direitinho, fica bem mais bonito. Então aí você faz uma costura aí nela toda ali, deixando um pouco mais do que o pezinho da máquina, para não acontecer de no forro desfiar, alguma coisa assim. Você sempre fecha a parte do forro um pouquinho mais largo do que a principal. Dá um bom retrocesso ali e vai fechando ela, sempre atentando ali para ficar as costuras ali bem certinha. Aí você vai fechar aí as duas laterais. E depois, na hora de fazer a montagem da peça, aí a gente dá uma retocada ali nos viradinhos para dar bem certinho e ficar bonitinho na hora de emendar o forro com a bolsa. Tem várias ideias aí de peças que eu tô criando aqui e eu quero trazer as aulinhas para vocês também. Então eu preciso que vocês me deem um feedback. Se estão gostando, se tá legal, se tá dando para entender. Tá bom? Sempre tomando cuidado de passar essa costura e não prender o zíper ali ou aquela pontinha do zíper ali por baixo. Sempre puxa ele para dentro da bolsa para não acontecer de prender o zíper ali na costura. Aí, pessoal, eu gosto de colocar a bandeirinha que eu mesma faço minhas bandeirinhas. Por enquanto, eu também estou iniciando, comprando minhas coisas, então não dá para investir em tudo. Então as bandeirinhas eu assisti uma aula no YouTube, aí eu mesmo faço minhas bandeirinhas ali. Então eu escolho uma e eu coloco geralmente ali no forro, na parte de baixo. Eu já coloco. Se você tiver interesse em aprender, ó, é só buscar no YouTube aí, ó, bandeirinhas com fita de cetim, como fazer. Eu mesma faço as minhas, então eu faço algumas diferentes. Aí eu prendo ali, ó, a gente vai fechar a parte de baixo do forro. Aí eu já coloco a minha bandeirinha dobradinha ali também. Ali, ó, eu viro ela pra dentro. Que aí ela vai aparecer no fundo da bolsa. É sempre bom, né, a gente sinalizar as peças da gente
para as pessoas saberem, né, quem é que faz. Se gostar e quiser, alguma pode entrar em contato com a gente, pode ir conhecendo nosso trabalho também nas redes sociais. É só você pôr ali sua rede social, que se alguém quiser entrar em contato fica mais fácil. Aí você fecha ali as caixinhas de leite, procurando casar bem as costuras também. Fecha com retrocesso, bem ali caprichadinho. Acerta bem as costuras, os cantinhos. E fecha ali um pouquinho mais largo que o pezinho de máquina. Deixa ali mais ou menos quase 1 centímetro. Para ficar bem firminho, bem resistente. Aí tá pronto o nosso forro. Aí você pode abrir o zíper agora, acertar ele. Olha lá, com o bolsinho, forrinho brilhoso, olha lá, a etiquetinha lá embaixo. Fica com um acabamento bem bacaninha. Agora no principal aí, no outro lado, eu deixo o bolso, a parte com o bolso embutido, para as costas da bolsa. Então eu pego o outro lado que não tem nada, você vai marcar o meio. Marca bem ali o meinho dela, marca ali com a mão mesmo, ó, você dá uma apertada ali que ele vai sinalizar já do outro lado. E eu vou posicionar um quadrinho ali feito à mão. Eu gosto de pôr eles. Se você tiver seu próprio quadrinho, pode colocar o que você quiser. Tá, eu vou pôr esse daí que eu acho bonitinho também, eu ainda não tenho os meus. Então eu ponho esse mesmo. Dá um chique na bolsinha. Aí você abre ali onde você marcou, ali com o abridor de casa, bem pouquinho mesmo, só pra poder entrar a garrinha E eu pego um pedacinho de sintético, pessoal, me perdoem por isso aí que quase não mostrou, mas eu pego um pedacinho de sintético, qualquer pedacinho, retalhinho, marco nele também, faço os furinhos e coloco ele junto pelo lado avesso da bolsa, que ajuda a dar firmeza, não corre menos perigo de rasgar. Então você posiciona pelo lado direito ali o quadrinho e atrás você coloca ali o reforço. Põe o reforcinho, depois você põe a plaquinha e fecha as garrinhas bem apertadinho. Se precisar, você pode usar o martelo para ajudar, deixar bem fechadinho. Porque se a gente fecha só com a mão, ele fica meio grosso, meio volumoso. Então dá umas batidinhas ali, tomando cuidado para não machucar, né, o quadrinho, não riscar. Dá uma protegida do outro lado, né? E fica assim, ó. Fica bem bonitinha. As bolsinhas têm agradado bem esse modelinho aí. Aí depois é só você colocar direito com direito. E aí a gente vai fechar as laterais. Procura acertar bem ali, ó. E fecha ali com retrocesso no começo, no final. Ó, pode ver que em cima ali tá sobrando, mas é porque eu ainda não tinha feito o viradinho no outro lado mas aí eu montei assim mesmo e fiz o viradinho depois. Na verdade eu esqueci de fazer o viradinho do outro lado porque eu fiz de um lado para gravar e depois eu esqueci de fazer do outro, então eu fiz depois, mas vocês façam tudo junto.
Lá no comecinho, lá quando você fizer o viradinho das peças, já faz dos dois lados. Mas é só casar bem certinho ali, ó, o finalzinho de um com o outro. Passa uma costura bem fechadinha ali, com retrocesso no começo, no final. E aí a mesma coisa, você vai fechar a parte de baixo, depois fechar as caixinhas de leite. Por ser uma bolsinha feita com caixinha de leite, eu acho que ela fica bem bonitinha, bem delicadinha. Eu mesma só tenho dessa bolsinha quase. Eu fiz de várias cores pra mim e essas são as que eu mais uso. Vou pra igreja, ou às vezes não uso pra ir pro shopping. Ela fica bonitinha com qualquer tipo de roupa, roupa mais social, roupa mais esporte. Aí depois, ó, que você fechou a bolsa, aí você vai ali retocando cola, fazendo viradinho para ele ficar ali tudo por igual. Nesses cantinhos aí, ó, que tá grosso porque tem costura, né? Você vai ali arrumando da melhor maneira possível para ele ficar bonitinho pelo lado direito. Ó, vai abrindo as costuras, vai dobrando ali aquela partezinha que ficou sem dobrar. Lembra que a gente deixou uma orelhinha lá no finalzinho? Então aí agora você acerta ela ali, depois que costurou. Depois que fechou a bolsa. Vai arrumando tudinho ali pelo lado do avesso, que depois a gente vai colocar o forro por dentro. Vai fechar tudo e aquilo ali não vai aparecer nada. Se precisar você descola, cola de novo. Essa é a segunda parte mais chatinha de fazer, na minha opinião. Arrumar, adaptar tudo isso daí, depois fazer a colagem aí do forro com a bolsa. Depois que você arrumou tudinho ali, deixou os viradinhos bem certinho, aí você termina de fechar a bolsa, se ainda não terminou. Sempre usando o retrocesso, tá? Aí você vai fechar as caixinhas de leite depois que terminar essa parte. Aí você vai pegar a parte do forro e a parte principal e vai passar cola nela toda no viradinho, pra gente fazer o acabamento final. Aí faz os cantinhos de leite aí também do principal, bem feitinho, casando as costuras laterais com a costura de baixo, deixando o cantinho bem certinho. Eu gosto de fazer essas bolsinhas assim porque fazendo separado é bem mais fácil. Aí é só você virar ela pro lado direito e acertando as costuras, os cantos. Vai arrumando ali, ó, os cantinhos, deixando tudo bem ajeitado. E essa parte aí externa também já tá pronta. Ó, tá prontinho. Agora a gente vai colocar o forro pro lado de dentro e fazer o acabamento. Mas antes disso, você passa cola em todo esse viradinho, pode passar até um pouquinho mais para baixo dele também, que tudo vai ajudar a segurar. Como essa parte não vai aparecer, tá, pessoal? Então, pode passar cola, não tem problema não. Não precisa exagerar, né? Muita cola, mas pode passar porque essa cola aí no virado e
para baixo um pouquinho ali, pode pôr mais ou menos um dedo e meio de cola, de largura. Aí depois que secou, não tiver mais grudando muito na tua mão, você pode ir arrumando ali, ó, de novo, porque como tá com muita costura ali, ele vai soltando o viradinho. Mas aí você vai arrumando de novo. Aí você coloca o forro lá dentro, olha bem o lado que vai ficar, procurando seguir o lado do zíper de fora com o lado de zíper do forro. Aí agora você vai casar ali as costuras laterais do forro e da bolsa. Essa é a partinha mais chata também. Mas tem que ter paciência e fazer com todo carinho, ó. Coloca bem certinho ali, costura com costura, e o restante você vai arrumando. Sem pressa, com paciência, procurando deixar ele o mais certinho possível um com o outro, ó. Que ali onde você passou a cola, ó, ajuda bastante. Você já coloca na posição, aperta bem ali que a cola já vai segurar um no outro. Por isso que tem que passar cola nos viradinhos, tanto do forro quanto da parte principal. Aí, ó, você acertando as costuras laterais, o restante ali você vai arrumando e deixando ele bem certinho um com o outro. Aí depois, uma dica aqui, antes de você passar essa costura final, você testa num tecido mais ou menos da mesma largura, pega o sintético dobrado e faz uma costura para ver se a costura de cima e a costura de baixo tá ficando bem bonitinha. Se precisar, você dá uma ajustada na máquina. Aí depois você faz essa costura aí, ó, porque essa é a costura que vai ficar na borda da bolsa. Ela tem que ficar bem feitinha, tanto de um lado quanto do outro. Ó, eu uso o abridor de casa ali, eu vou arrumando, vou dando uma firmadinha ali onde precisar, porque às vezes a bordinha não tá dando muito certo uma com a outra, aí eu vou ajeitando tudo antes de fechar para ele ficar bem niveladinho. O que não pode é ter pressa, é só ir fazendo com calma, com capricho, que vai ficando perfeitinho. O importante é não ficar com sobras aí, ou um muito para baixo, outro mais para cima. E como a gente passou cola ali, ele vai segurar bem essa costura também, porque a cola ajuda a segurar as linhas. Por isso que é importante passar cola. Aí ali você pode cortar ali as sobras, você remontou ali a costura. Você faz ela sem retrocesso, mas a hora que você chegar nela de novo, você tenta colocar a agulha nos mesmos furinhos e passa mais uns 4, 5 pontinhos. Aí você já pode ir dando uma limpeza nela, tirando todas as linhas e ajeitando, ajeita o forro. Mas ó, ela tá praticamente pronta. Só falta colocar a alça. A alça, pessoal, ó, esse é o suporte, eu coloquei esse quadrinho aí. Eu ia colocar uma alça mais larga, mas depois, na hora de montar, eu não tinha a alça larga que combinava com ela, então eu coloquei a mais estreita. Mas aí você vê isso tudo antes, para você adaptar. Qualquer coisa, essa peça, esse sintético aí, você pode afinar ele antes de costurar, para adaptar ele para o quadrinho que você for usar, o quadradinho aí, tá? Acho que deu para entender. Como a minha alça é mais estreita, então o quadradinho aí ficou meio grande, mas eu fiz assim mesmo, porque o pessoal não liga para isso também. Mas se puder fazer tudo do mesmo tamanho, fica melhor. O que eu fiz? Eu posicionei na bolsa ali para ver mais ou menos aonde eu preciso fazer o furo. Mas é assim, você tira mais ou menos o meio
e desce um pouco para baixo do meio, aí você já marca. Você pode fazer os furinhos ali com a ajuda do alicate, mas eu prefiro fazer assim, porque aí o botãozinho fica bem firminho. E na minha opinião, eu acho que prende mais, mas você pode fazer do jeito que você está acostumado aí. Aí, ó, você mede ali, ó, bem no meio da costura, vê a posição tudo certinho. Se você já marcou ele ali dos dois lados com o furador, marca de novo ali o meio para você saber mais ou menos aonde que vai. Eu já não gosto de usar o alicate de furar, porque ele pode cortar ali a costura. E usando assim o furador, ele entra ali forçado, ele não corta a costura, ele empurra as linhas da costura. Aí depois eu tiro, ó, dou uma abridinha ali no buraquinho com o furador. Aí já posiciono o botão de um lado. Depois eu já passo ali na parte da bolsa. Aí é só prender o outro lado. E depois a gente vai pro balancinho e aperta o botãozinho. Eu coloquei o prata. Mas sempre antes de começar a bolsa, de fazer, você já verifica aí o material que você tem, para não acontecer isso que aconteceu aí comigo. A hora que eu fui ver que eu não tinha alça larga e eu queria deixar ela tudo na mesma cor, eu até tenho a alça larga, mas a minha alça era mais colorida. Que você pode fazer também. A gente pode fazer vários modelos com alça colorida, com a bolsa também, fazer no sintético colorido também, uma faixinha. Dá para diversificar bem. Aí para alça, ó, você vai usar esse regulador aí, que vai ser aquela alça de aumentar e diminuir. Ó, você vem de fora para dentro, já passa ali naquela argolinha que você prendeu na bolsa. Primeiro você passa aí esse regulador na mesma medida da alça. Passa ele ali. Aí você vem ali, sempre olhando os lados para não ficar errado. Aí você vem, ó, de fora para dentro. Aí você vem de novo, ó. Nessa posição que eu tô fazendo aí, você vai passar de novo ali pelo regulador. Se fica difícil de entender, a gente assiste umas 2 vezes que a gente vai entendendo. Ou então, se você já tiver uma bolsa aí com alça assim, com regulador, você pega e já olha como é feito. Aí, ó, passou ali. Eu gosto de dar uma queimadinha ali, porque ela acaba desmanchando. Aí você pode dobrar 2 vezes ou uma só. Eu vou dobrar uma só aí nessa parte, senão acaba ficando tudo muito grosso. Vou passar uma costura ali para firmar. Na verdade, eu passo 2 costuras, uma pertinho da outra. Olha lá, tá naquela posição. Ali eu já costuro aquela parte. Você pode colocar também mosquetão se quiser, mas eu procuro fazer o máximo possível para baratear a peça. Se a gente coloca mosquetão, coloca um monte de coisa, fica bonito, mas acaba ficando mais caro, né? Então aí passando a costura ali, aí você já pode ir pro outro lado. E no caso de mosquetão, eu acho que é meio que desnecessário, porque geralmente as pessoas não tiram a alça da bolsa, nesse tipo de bolsa aí. Então, o mosquetão é meio que um desperdício.
Por isso que eu já gosto de fazer a alça fixa. Aí procura deixar ela certinha ali, não torcer ela, para você não colocar ela torcida. Aí você passa ali, ó, de fora para dentro. Aí nesse caso aí eu vou dobrar para dentro a pontinha e já passo a costura ali também. Bem caprichadinho com retrocesso. Passa, vai e vem umas 3, 4 vezes, deixa a costura bem grossinha para ela ficar bem segura. Eu, como eu disse, eu passei uma costura uma do lado da outra. Então ele fica bem firminho, não fica feio. Você pode fazer aquele cruzadinho também, se quiser. Aí você pode pegar a peça toda e fazer uma limpeza nela, tirando as linhas que ficou aparente. Vai dando uma ajeitada, ajeita o forrinho dela. E tá pronta a nossa bolsinha. Aí para expor ela para venda, você pode colocar a sacolinha aí dentro para deixar ela cheinha, mais bonitinha, para se ver. E ó, o acabamento dela fica perfeito por dentro. Ela fica bem fechadinha. Olha lá a nossa etiqueta lá embaixo. Fica um acabamento bacana por dentro. Com o zíper assim também fica bem bonitinho. Aí agora a gente vai pôr só o finalizador ali do zíper e tá pronto. Daquela parte lá que eu passei cola dos dois lados para tirar o suporte da alça, eu já tiro um filetinho, mas não faça isso na mesa da tua máquina, porque eu acabei riscando a mesa da minha máquina. Você mede mais ou menos ali a argolinha do cursor e tira uma fitinha ali. Esse sintético tá dobrado, tá? Ele tá colado um de frente, um com o outro, né? Foi que a gente tirou o suporte da alça. Então você tira ali um tamanho razoável, passa ele por dentro da golinha do cursor. Depois você deixa ele tamanho igualzinho ali um do outro e coloca ali um botãozinho bem pequenininho, botãozinho, esqueci o nome do negocinho. Pode pôr um bem pequenininho, você pode costurar ali também, mas eu acho que com o botãozinho aí fica mais bonitinho. O ilhós.